Gente, vamos começar aqui mais um episódio do Inovamente. Fiquem ligados. Esse programa é especial. Claro que todos os outros também são, mas ele é especial por um fator importante. A gente vai trazer para vocês hoje o Igor dos Santos, jovem de 15 anos, aluno do Legacy, da escola Legacy School, da Vila da Penha. Nós tivemos a oportunidade de apresentar, de fazer uma feira de tecnologia no Legacy, nessa unidade, e lá encontramos o Igor, que apresentou, se não me falha a memória, e peço desculpas à equipe se ela falhar, mas 3 protótipos. 3 protótipos que ele construiu. E a equipe me falava, pô, Hélio, super legal, temos que trazer o Igor para conversar com a gente, para poder mostrar. E convidamos ele para estar hoje conosco aqui, para conhecer um pouco a história desse cara aqui. Entendeu? É importante conhecer por alguns fatores que mexem com esse debate que eu trago da importância da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem. Ela é multifacetada. Sobretudo porque ela é capaz de interagir com perfis diferenciados de alunos com altas, médias e, por vezes, baixas habilidades. O Igor, em especial, é um aluno de alta habilidade. Vocês vão ver aqui aquilo que ele produziu, estimulados um pouco daquilo que ele traz, pelo foco que tem na tecnologia, pelo foco que tem em línguas, na questão das línguas, mas um outro foco que ele tem também, que ele vai falar aqui com a gente, que é na questão da política. Por incrível que pareça, 15 anos. Nós vamos compartilhar depois o vídeo que ele gravou para a tia dele, que foi candidata a vereadora, numa cidade pequena lá em Minas. Vocês vão ter a chance de ver esse cara falando. Conversando com a mãe dele aqui em off, ela disse que ele entrou no quarto, pegou as propostas da tia, estudou as propostas da tia e fez um vídeo. Vocês vão depois, nós vamos compartilhar no nosso episódio um pouco do que ele gravou. Igor, Oi. Aqui comigo. Oi. Fala pra gente aqui um pouquinho de você. Quem é esse cara chamado Igor dos Santos? Eu sou Igor dos Santos Gomes, tenho 15 anos e eu me acho um cara assim tranquilo. Que bom, hein? Tranquilo por quê? É um cara tranquilo e criativo ou mais criativo e menos tranquilo? Tranquilo porque, tipo, eu às vezes tenho ansiedades, mas quando tenho, eu até consigo me acalmar. Principalmente com uma ajudinha aqui chamada Bob Esponja. Ah, moleque! Que legal, hein? Só tem esses dois ou tem mais? Existe mais, só que estão todos lá em casa, porque se eu trouxesse tudo, iria basicamente encher o chão aqui do estúdio. Então esses caras te ajudam a segurar a ansiedade. Sim. Que bom. E como é que tu opera com a tecnologia? Tô vendo aqui várias coisas que tu trouxe e tal. O Bob te ajuda do ponto de vista... Do ponto de vista mental. Aqui, e a tecnologia te ajuda como? Eu vou primeiro mostrar esse daqui. Esse daqui é uma coisa que inclusive meu pai estava pensando em usar como ferramenta, porque eu tenho essa casa, a minha família está construindo essa casa em Guapimirim, porque o Rio de Janeiro a gente está pensando em se mudar. Aí a gente tem essa ferramenta que o meu pai pensou em usar para casa, é um nivelador a laser. Então aqui tá como funciona. Aqui tem um espelho no motor, uma bateria, o laser e a bolha para nivelar. Aí a gente liga o motor e o espelho começa a rodar. Aí a gente liga o laser, começa a aparecer uma linha. É difícil ver a linha porque aqui deve ser claro, mas se você puder ver, tem uma linha que passa pelo lugar inteiro. Perfeito, tô vendo aqui, ela tá projetada em você, inclusive. Sim, aí você pode usar essa linha para ver aonde está nivelado. Por exemplo, aqui, que tá nivelado com a linha.
Aí a gente vai pro segundo. Esse daqui é uma coisa que você já deve ver que tá com lápis, mas vou tirar aqui para mostrar primeiro. Aqui tem uma bateria, aqui tem um motor que roda, a engrenagem, e aqui tá onde vai o lápis. Inclusive aqui é ajustável, só que a gente ajustou nessa parte aqui. Aí vamos ligar primeiro para ver. Aí o motor gira e isso daqui roda, e aqui dentro vai um papel. Aí isso é importante porque a gente vai botar o lápis agora. Eu vou apertar aqui para o lápis ir mais bem no papel, mas aqui tá. Ele começa a desenhar com padrões. Daí faz, como você vê, esse padrão de flor no papel. E aqui tem o terceiro. Vocês provavelmente já viram isso daqui em festa. E provavelmente já tiveram muita dificuldade em completar também. É um teste de precisão, onde você tem que passar o metal e tem que passar lentamente, porque senão... Ah, que maneiro, cara. Se você tocar, ele aciona. Ele aciona. Igor, quanto tempo tu leva com... Quanto tempo tu usa do teu dia operando, montando ou pensando em coisas da tecnologia? Diz pra mim. Pensando... Pra além das coisas da escola que tu tem que fazer, estudar, entendeu? Como é que tu... Quanto tempo isso ocupa da tua vida num dia? Usualmente quando eu penso mais em um assunto de matemática, mas quando é tecnologia eu devo passar tipo 1 hora assim, pensando. Sim. Tem mais foco na matemática ou na tecnologia? A matemática pela escola, como é que é? Na matemática, tem essa coisa que eu vejo muita gente ver que diz que a matemática é difícil. Sei. Agora eu tô começando a pensar, talvez a matemática não seja difícil, ela só é cansativa. Eu vi alguns vídeos e cálculos que eu vi por aí, e tem passos para fazer as coisas e tem ferramentas para fazer as contas. Eu percebi que as dificuldades que eu tenho na matemática provavelmente vem de usar sem querer uma ferramenta no lugar errado ou esquecer de um número. Então talvez não seja que a matemática seja difícil, mas que os passos que levam a você completar alguns resultados usados nela, talvez você possa se confundir no meio deles, e daí quando você acaba falhando e só percebe depois tem que fazer a conta toda. Então não é que é difícil, é cansativo. E você, na medida que começa a entender como chegar aos resultados, nesse tempo que você leva pensando nisso, você já conseguiu estruturar alguma coisa que possa ajudar outras pessoas a ter esta compreensão de que não é difícil, mas é preciso encontrar a ferramenta correta? Sim, principalmente uma dessas pessoas que me ajudou a entender foi o meu professor de matemática, que me explicava como fazer as contas. E daí quando eu tinha uma dificuldade, ele via, encontrava onde eu tinha dificuldade, enquanto ele ia encontrando, eu também ia achando. Então eu procurava pelos erros, e daí eu percebia onde estava errado. E daí eu também olhava para o tamanho das contas, e usualmente quando eu faço um trabalho eu peço por um papel extra para fazer as contas. Não é muita coisa assim, mas as contas que eu faço só usualmente pegam mais com papel. Não é por conta de ser algo assim que demora, talvez seja conta simples. Sei. Porém, às vezes, quando eu erro, eu refaço a conta e daí isso ocupa espaço no papel. Eu refaço para ter certeza. Por exemplo, uma prova que eu tive que tinha uma questão com a equação de Bhaskara, eu acho que eu tinha escrevido a equação errada e substituí um menos com mais. Só que daí eu tinha visto o resultado e não estava nas questões. Então eu olhei e tinha encontrado o erro que estava lá.
E aí eu olhei para aquela questão e tinha a fórmula de Bhaskara, tinha as multiplicações e divisões, porque eu não sei de cabeça, assim, várias multiplicações. Eu sei a multiplicação, mas eu às vezes tenho que checar para não cair o resultado errado. E daí eu olho para aquele espaço e penso, o papel tá cheio de equação, mas a coisa eu consigo fazer. Perfeito. Então não é que assim é difícil, é que demora você fazer tudo para chegar ao resultado. Entendi. E hoje você diria assim, como um aluno de 15 anos, no Legacy School Penha, para além da matemática, da onde você entende que as tuas habilidades se desenvolvem com mais facilidade ou tem maior fluidez, assim, maior desenvolvimento, desenvoltura? Geografia e história, não que eu possa ser bom assim, mas em geografia e história eu tenho uma compreensão maior, principalmente em geopolítica. Eu Legal. vejo as notícias que acontecem pelo mundo e, vou ser sincero, tem coisa que dá risada. Por exemplo, Teve esse caso na Coreia da ambos medo e risada por conta da absurdez da situação. Que a Coreia, ela teve esse problema com a lei marcial. legal. Só que eu tô vendo que, apesar do problema, tem muita coisa na internet, porque, vou ser sincero, essa lei foi estranha. O presidente da Coreia teve anunciado a lei, mas 3 horas depois ele já teve que renunciar a ela, porque ele anunciou de madrugada. Teve coreano lá que foi pra cama dormir, acordou e continuou o dia, sem nem saber que o país tinha entrado numa ditadura por 3 horas. E o fato do Congresso coreano ter pedido o impeachment dele, e você sabe como é que isso voltou? Eu escutei essa matéria, eu sei que ele voltou atrás, sei que o Congresso pediu o impeachment dele, mas não sei qual foi o desdobramento. Você acompanhou? Eu não acompanhei muito, mas eu acho que o desdobramento deve acontecer ainda, porque para ele ter o impeachment, 2/3 do Congresso tem que votar para ele ter. Só que o lado do presidente, ele ocupa um pouco mais que 1/3. Só um pouco, mas é o suficiente para que ao menos 8 pessoas do lado do presidente tenham que votar contra ele. Então você não sabe o resultado, mas você sabe que hoje ele tem uma margem muito apertada para poder não sofrer o impeachment. Não é Ele isso? tem uma margem apertada, possível, mas apertada. Ao menos 8 pessoas podem definir o destino do presidente. Perfeito. Falando de geopolítica, como você é um cara que está bastante atualizado, eu queria saber de ti o seguinte, cara, o que tu achou da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos? Essa eleição, apesar do caso, eu não tenho muita. A minha opinião é mais neutra, assim. Sim. Que tem coisas do Donald Trump que podem ajudar o Brasil, mas também tem coisas que ele falou que me deixa na dúvida sobre o Brasil. Como, por exemplo, a tarifa aos BRICS que o Donald Trump disse que iria botar. Ele disse que iria botar 100% de imposto de tarifa aos BRICS, ao grupo dos BRICS. Só que isso me deixa em dúvida se ele tá bem pra concorrência, assim. Tipo, não posso negar, tem coisas que talvez ele esteja entendendo bem. E também cada país tem seus problemas, então tem coisas que ele fala que, se fosse efetuado no Brasil, poderia ajudar. Só que sobre as tarifas, eu penso, o BRICS é um grupo poderoso. Não é uns Estados Unidos, assim, mas provavelmente é poderoso. E ocupando uns 150 países que querem entrar, se ele botar essa tarifa, tem chance de quem sofrer for os Estados Unidos e não os países do BRICS, porque inclusive a gente viu em casos passados, nem tão passados assim, deve ser entre 2020 e 2023, que a Alemanha
ela tinha parado com uma coisa que permitiu o Brasil ter tanques de guerra. Era uma sanção, basicamente. Só que o Brasil, ele deu um pé na frente e começou a produzir os próprios tanques. Então, assim, tem todo te faço essa pergunta porque acho que vale a pena para nós, para os nossos espectadores, eventualmente ouvintes e tal, ter a dimensão do seguinte: o Igor tem 15 anos, tem um nível de atualização política que, modéstia à parte, eu posso dizer a vocês que uma parcela substancial de pessoas que me cercam, com quem eu tenho relação, não tem 10% da informação desse jovem. Isso é uma questão importante. O nível de atualização, o nível de conhecimento. Claro que para chegar num estágio como esse, assim, tem foco para que possa perceber o quanto essas informações o cercam. Quer dizer, falar de geografia, falar de política, quer dizer, são elementos importantes do ponto de vista daquilo que o move. Então a gente tem esse elemento que é chave para aqui. Mas eu queria que vocês pudessem ainda compreender uma dimensão de um elemento que eu queria trazê-lo antes de convidar a mãe dele para participar também dessa mesa. Eu queria dizer o seguinte: Igor. Oi. Responda a pergunta que os nossos espectadores, que os nossos amigos aqui do podcast e amigas gostariam de escutar. Oi. Qual é a importância que a tecnologia tem para um aluno atípico? Um aluno atípico? É. Eu acho que me ajudou mais do que eu devo entender, assim. Porque Sim. tem muitas coisas na tecnologia para um aluno atípico que, apesar da compreensão toda que eu tenho, talvez eu não entenda porque eu já devo estar usando tanto ela sem nem pensar muito, que eu nem penso que, como eu disse, eu não penso muito, então não fica na memória. Mas eu acho que uma dessas tecnologias são o Google Classroom, que no Google Classroom eu consigo ver a escola posta nele. E daí, caso eu falte ou algo do tipo na escola, nem é só para atípicos, mas também serve para atípicos também. Só que para atípicos eu acho que ajuda melhor. A robótica te ajuda? Robótica? Até a eletrônica, a robótica te ajuda enquanto um aluno atípico? Sim, eu acho que me ajuda muito. E como é que você consegue perceber essa ajuda? No que ela desenvolve e te ajuda em termos de habilidades? Como é que ela te conecta com o que você produz aqui, entendeu? Com uma mira laser, como é que ela te conecta com esses equipamentos que você traz? Como é que ela te ajuda no teu desenvolvimento na escola? Consegue pensar sobre isso? Sobre isso, eu acho que me ajuda no desenvolvimento, que enquanto eu vou desenvolvendo essa parte, meu cérebro começa a se desenvolver também, então meio que de sobra já começa a desenvolver as outras partes junto. Entendi. Então tem um efeito positivo. Sim. Consegue se ver sem isso hoje? Sem a tecnologia, meu amigo, o estúdio inteiro tá cheio de coisa que tem fios de cobre, fios de metal, telas, então se não tivesse, é possível que nem seja o estúdio, o prédio inteiro não existiria. Imagine você com 15 anos, né? Um prédio desse com mais de 100, seria difícil, né? É. Avança nisso quanto tempo mais? Oi? Hoje você diz que dá 1 hora para isso por dia. Se olhando para o futuro, daqui a 3 anos, com 18 anos, quanto tempo você acha que utilizaria isso por dia? Quanto tempo eu utilizaria a tecnologia? Hoje você usa em média 1 hora por dia, correto? Daqui a 3 anos, tu estaria utilizando quanto tempo por dia? Isso é uma questão complicada de entender, porque há 3 anos pode não parecer muito, mas o futuro está andando mais rápido do que a gente imagina. Que, como por exemplo, sobre armamentos nucleares e outras coisas, temos todo esse caso que eu ouvi falar na internet, não sei se você ouviu falar também, mas tem esse caso sobre inteligência artificial. Positivo.
tem todo um drama sobre eles pegarem o trabalho, serem úteis. Então, tipo, pensar que algo que eu acho que há 5 anos atrás eu pensava que era só uma brincadeira, assim, e hoje ter toda essa possibilidade de robô é tipo, uma tecnologia assim avançou tanto em uma questão pequena. Então, com o que a gente tem nesse momento, que pode ter daqui a 3 anos, é imprevisível. Perfeito. Te fiz essa pergunta exatamente por isso, né? O tempo voa. O que a gente tem hoje, efetivamente, a gente, de certa maneira, precisa perceber que 3 anos, para a velocidade com que as coisas hoje fluem, 3 anos pode não representar, podem ser traduzidos por vezes em 6 meses, em um ano. Falo isso para vocês porque se nós pegarmos o tempo, ele está numa velocidade absurda. Fazia aqui uma entrevista com umas professoras, amigas minhas, que diziam textualmente que o mimeógrafo que rodavam as provas é coisa de 20 anos atrás. 20 anos depois, o processo hoje, como o Igor está falando aqui com a gente, está totalmente ligado a um processo digital. O que seremos nós daqui a pouco? Por isso, para um jovem de 15 anos falar para mim aqui com muita autoridade de que ele usa hoje o tempo de 1 hora por dia, eu perguntei ele, daqui a 3 anos? Ele falou, 3 anos? Não, não tem 3 anos. Isso é daqui a meses, daqui a um ano. O processo é outro, a velocidade da informação, das transformações, a velocidade dos processos se dá hoje com uma rapidez que a gente não consegue mensurar o que será a tecnologia daqui a 3 anos. Mas vale super a pena trazer para a mesa a mãe do Igor, entendeu? Te agradecer a disponibilidade de trazer o Igor para colaborar com a gente nessa conversa, mostrar as habilidades que esse cara tem, parabenizá-lo mais uma vez. Acho que ele traz para o debate da tecnologia, para a importância que isso tem para alunos e alunas atípicos e atípicas, mas era importante escutar de ti. Como é que você percebe a evolução do teu filho? Como é que você incorpora que uma dimensão, ou uma experiência tecnológica ampliou os horizontes e as oportunidades que o Igor pode ter na vida e no mercado de trabalho no futuro? O Igor é uma caixinha de surpresa, né? O Igor é uma caixinha de surpresa desde que nasceu. E ele é muito quieto, inclusive agora, escutando vocês falarem, né? Eu achei que ele só ia falar de tecnologia. E ele mudou. Totalmente. Foi um caminho que eu não esperava. Então, assim, às vezes eu descubro algumas coisas do Igor quando ele conversa, porque em casa ele é muito reservado. Muito reservado. E assim, a escola, por ter essa parte, né, da tecnologia, assim, fez com que o Igor fosse realmente uma outra criança. Ajudou. Muita coisa, onde ele socializasse mais, aonde ele tivesse mais interesse, tá? Porque ele não ficava muito com os amigos, né? E esse ano, quando teve essa feira, ele chegou em casa, ele não disse que... Ele só disse assim, tem que fazer uma coisa. Ele sempre fala coisa, né? Ele não é muito de dar nome, não. Papai, vamos fazer alguma coisa com laser. E o papai disse, tá bom, meu filho. Aí eu quero, porque estamos em obra. E esses negócios de pauzinho, né? De nivelar. E eu falei, meu Deus, lá vem coisa aí. E aí surgiu o nivelador, mas também os brinquedos que ele sempre gostou. Aí ele falou, mãe, agora, inclusive estava na caixa fechado, que era esse aqui. Ele falou assim, tá na hora de eu montar meu protótipo. E a escola havia pedido um. E ele resolveu fazer todos. Ele chegou no dia, eu falei, não vai apresentar, ele não vai. Mãe, né? E eu cheguei lá brilhantemente, ele apresentou com toda firmeza, ficou com os amigos, entendeu? Então assim, tecnologia na vida do Igor é um incentivo muito grande. É uma evolução para ele, né? Uma evolução muito grande para ele, é um incentivo. Ele não... Eu sei que ele vai ver muito bem com isso. Ele fala, meu filho, o que você vai querer fazer? Ele fala, mamãe, com a tecnologia eu posso fazer 1 milhão de coisas em casa. Eu preciso de um bom computador e um ar-condicionado. E aí eu posso trabalhar.
E a criança atípica, eu acho que precisa disso, de espaço, do outro entender que ele pode. Todo mundo pergunta, será que ele pode? Será não? Ele pode. Ele pode. Ele pode. Entendeu? Eu recebi nãos desde que veio o diagnóstico dele, com 2 anos e meio, veio a poda neural, e ele parou de falar. Uma criança que não tinha nada, parou de falar. E era o não de não falar, o não de não vai ler, e aí voltou a falar, o não vai ler, e se autoalfabetizou. 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 E hoje ele fala o inglês dele, né? E não vai texto, né? Produção de texto, compreender. Mentira. Hoje ele compreende mais do que eu, do que qualquer. Então, assim, a tecnologia ajudou muito a ele, porque devido ao celular... O diagnóstico do Igor é TEA? É TEA. Qual o grau? Suporte 1. Entendeu? Apesar do não, né? Hoje ele está aí para provar e realmente a tecnologia para ele é o fundamental. É onde faz como ele disse, né? Uma coisa, um pensamento, outro. Enquanto ele monta aqui, está trabalhando outras coisas e dali ele já segue, né? Para a linha da matemática, para a linha da geografia. Ele consegue fazer isso, ele consegue transformar. Quando fala da matemática, ele pergunta ao professor, mas ele já sabe uma resposta. E quando o professor vai ensinar alguma coisa aos alunos, ele mesmo já levanta, ele está vendo que a turma, ele percebe que a turma não está entendendo, ele levanta, vai lá e explica. Tu já está dando aula para os teus amigos também, Igor? Tecnicamente, sim. Tem até alguns conceitos assim que eu não sei, mas que eu entendi. E eu podia até tentar me ensinar assim como que devem ser e como dar aula aos amigos, mas usualmente não faço muito porque deve ser conceitos assim que eles não entendem e provavelmente vão ser usados em anos maiores, tipo na faculdade ou no ensino médio. Tem esse conceito na matemática que eu ouvi falar chamado cálculo, que tem derivativa e essas coisas. Eu ouvi falar um pouco sobre ele, não é muito, mas ouvi falar nas coisas sobre ele. Pelo que eu vi, parece médio, assim. Não é que é fácil, porém, como eu disse antes, não é porque é difícil, é mais porque é demorado. Muitas coisas que eu vi lá naquele conceito da matemática é algo que, tipo, eu usualmente faria um monte de conta, usaria tal ferramenta para conseguir fazer. Entendi. Tua mãe falou que tu não sabe o que você vai ser no futuro. Mas se você tiver um bom computador e um ar-condicionado, no mundo da tecnologia a gente pode ser tudo. Concordo plenamente com a tua fala. Mas se tu tivesse que hoje dizer 3 coisas que mexem contigo, que talvez te gerasse interesse no futuro profissional, tu teria isso em mente? 3 possibilidades? Tem algumas. Engenheiro é uma possibilidade, não é uma possibilidade grande, mas é uma possibilidade que eu considero a usar. Matemática é uma possibilidade maior por conta do motivo que eu falei antes. E um terceiro, eu tô pensando aqui, mas talvez algo em logística ou algo do tipo, que seria basicamente engenheiro também, mas em logística, porque eu vi uma coisa em logística que acontece, estrada e trem é uma coisa que eu gosto de olhar um pouco. Gosta, né? Gosto. Agora, mamãe, fala assim pra mim. Com 2 anos e meio, uma série de diagnósticos dizia não pra você. Imagine, seu filho mais velho. Aí tu fala assim, caramba, poxa, tantos nãos. Aí, 15 anos depois, senta esse cara aqui na minha frente. Fala assim, eu não sei o que eu vou ser da vida. O que você vai ser quando crescer, eu não sei. Mas com um bom computador e um ar-condicionado, eu ganho a vida. Aí eu pergunto a ele, quais são as 3 possibilidades que efetivamente tu pode sonhar no futuro? Fala assim, cara, eu vou ser matemático, eu posso ser engenheiro. Como é que isso mexe com orgulho, com os brios de uma mãe, com um filho diagnosticado com TEA grau 1, mas com esse nível de inteligência, desenvoltura,
qualidade de fala, de informação que o Igor tem. Fala para mim aqui, fala para os nossos telespectadores, fala aqui para eles. Ó. Bom, para mim, assim, é uma felicidade muito grande, né, saber que o milagre está aqui, porque eu vejo como um milagre, depois de tantos nãos. E eu fico muito feliz porque eu sei que o que eu estou lutando, eu estou tendo resultado, né? Porque eu disse que eu não aceitaria o primeiro não, nem o segundo não. Que qualquer coisa seria possível. Que existe o sim, apesar dos nãos, né? E hoje eu já consegui mostrar para o mundo, para o mundo que eu digo assim, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor, que o sim é possível. Tem muita mãe atípica que vem, mas eu acho que... Não vem com não, não. O meu era um monte de não e hoje é o sim. Então eu fico muito feliz em saber que se eu não estiver mais aqui, eu sei que ele vai dar conta. Eu trabalho a autonomia dele o tempo todo. O tempo todo, entendeu? Ao invés de colocar ele na caixa de cristal. E eu quero que, assim, para mim é muito gratificante, sabe? Assim, o sucesso dele, eu vejo já como um sucesso, as escolhas dele, a certeza dele. Fiquei muito surpresa aqui quando ele começou a falar de política, assim, eu sei que ele sabe algumas coisas, mas tem hora que ele me surpreende mais ainda. Então, assim, sou muito agradecida a Deus por ver que ele me emprestou algo para cuidar aqui, né? Que eu acho que tá dando certo. Tá, né? Tá dando muito certo, né, meu filho? Igor, pra gente fechar aqui, eu precisava que você me dissesse o seguinte. Oi. Nós estamos em dezembro de 24 e eu precisava que você me dissesse quando é que eu vou te convidar de volta com os novos protótipos para vir aqui. Quais são os novos protótipos ou projetos que estão em curso, quando estarão prontos e quando a gente vai poder te ligar para você vir aqui apresentar. Pensando em algum dia em 2025, e sobre os protótipos ainda não tenho certeza. Pode ser algo completamente novo ou algo que a gente já ouviu falar antes, mas de uma maneira diferente. Porque que nem na questão de tecnologia, que em 3 anos iria mudar muito, nesse caso também o tempo passa, então as coisas podem mudar até lá. Perfeito. Então posso ter coisas novas para apresentar, ou eu posso marcar para um dia diferente, porque tem uma chance melhor de se cuidar e de segurança. Perfeito. Mas quando é que eu posso te chamar aqui? Março do ano que vem, junho, quando é que você vem? Daqui a um ano é muito tempo para mim. Preciso que você venha antes aqui para me mostrar coisa nova. Março ou junho eu permito. Março ou junho? Pode ser. Galera, ó, anota aí, março ou junho, Igor tá de volta aqui. Vai pensar algo legal. Vamos pensar algo, me trazer pelo menos, vai me acostumar mal, já me trouxe 3 protótipos. Então assim, não pode trazer menos que 3. Eita. Desafio aceito? Tá bom. O Igor gosta do kit Arduino? Então tá bom. Olha, queria primeiro que a mamãe pudesse deixar uma mensagem para mães atípicas. O que a gente sabe assim? O que você diria para quem nos escuta e que tem um filho atípico? Queria que você deixasse aqui uma mensagem e depois queria que o Igor falasse, tá bom? Fala pra gente lá. Fica aqui, né, com muita alegria que a minha mensagem para vocês, mamães, famílias, né, vovós que cuidam dos seus netos atípicos, que é uma coisa que eu vejo bastante. Nunca desista. Nunca aceite o não. Lute, porque a vitória é certa. Igor. Oi. Fala aqui, ó, pros nossos amigos que são atípicos, entendeu? Se inspira naquele vídeo que você... Aí, ó. Bob Esponja, entendeu? Assim, se inspira naquele vídeo e diz assim, pra essa rapaziada, assim, pra esses moleques que têm a tua idade, pra essas molecas que têm a sua idade, que são atípicos e não atípicos. Deixa uma mensagem pra eles, assim, do fundo do teu coração aqui. Existe uma coisa sobre a vida ser cheia de altos e baixos. Uma coisa que tem que entender é que isso acontece, mas às vezes você nem percebe. Talvez porque nos baixos você não pensa muito sobre os altos ou os médios, porque tá no baixo, tá em tensão. E nos altos você não pensa muito nos baixos, porque já tá no alto, assim, não
tá muito no baixo, e daí você já tá satisfeito. Só que tem essa coisa dos altos e baixos, que eles podem mudar e rápido. Que eu acho que em 3 dias atrás, ou em 2, que essa é a semana de prova na minha escola. Então, é claro, tem essa atenção para os estudos, e é claro, tem essa atenção que eu tenho que ficar estudando para a prova. Isso é estressante para mim, só que, como eu disse, essa semana é de provas, mas agora eu estou falando aqui no podcast. Então, atrás eu estava num ponto baixo, não um ponto bem baixo, mas era um ponto baixo. E agora eu tô aqui no podcast, num ponto alto, falando em questão de um dia. Moleque. Obrigado. A gente tem que escutar isso, cara. A gente tem que escutar isso. Entendeu? Quem disse que a gente não pode? Entendeu? Quem disse que a gente não pode? Tá aqui o Igor, de 15 anos. O que é um ponto baixo ontem e o que é um ponto alto hoje? Para quem sabe das suas responsabilidades, tem a extrema certeza de que pode chegar. Super feliz por ter recebido o Igor e a mãe dele. Podendo dizer, sobretudo para nós, que o não é algo que está pré-determinado. O sim é um processo de construção. E quando a gente acredita, a gente é capaz de chegar. Ainda que o mundo queira dizer pra gente o contrário, a gente é capaz de lutar, de construir as condições para chegar aonde a gente deseja. Esse cara tá provando isso pra gente. Se a gente for capaz de incorporar as nossas fortalezas, saber lidar com as nossas fraquezas, a gente constrói um equilíbrio que nos faz vencer. Por isso, obrigado, mamãe. Eu que agradeço. Igor, obrigado. Agradeço.